É claro que se eu aparecer aqui e simplesmente virar pra você e falar que a Gaia é o melhor Warframe pra proc elétrico, pra dano elétrico no geral, ok, eu imagino que não seria novidade pra ninguém. E recentemente, nesses últimos dias, na verdade nesses últimos meses, né, ela recebeu um novo mod de ampliação, Conjunctive Sphere, que ok, eu sei, eu admito, esse vídeo meu tá um pouco atrasado, mas enfim. O que esse mod faz aqui é basicamente não, né? Literalmente, te forçar um proc elétrico no seu disparo, né? No projétil que passa ali dentro. Mas ele funciona de uma forma um pouco diferente, por exemplo, não é algo que você ativa, não é um buff, não é nada do tipo. A habilidade vai funcionar do mesmo jeito. Você vai jogar ela no chão e ela vai causar dano elétrico. Porém, projéteis que passam ali dentro dela recebem esse proc forçado de dano elétrico. E infelizmente, esse projétil, por exemplo, não se refere a glaives. Glaives não funcionam com isso aqui. Mas disparos, sim. Inclusive, melees onde você tem uma Gunblade, aquele melee que você pode atirar com ele, por exemplo. Melees que não são considerados Gunblades, mas você pode atirar com eles também, como por exemplo, a Curufel, também vão funcionar. A Cian também funciona muito bem. Enfim, e quem joga o jogo ultimamente, pô, eu tô falando de melee e eu tô falando de dano elétrico forçado, eu vou ser bem sincero aqui, eu acho que eu não preciso falar muito pra vocês entenderem que, ok, Melee Influence é um mod pra se usar com Melee Influence. O que, pronto, ok, vai quebrar qualquer melee, porque você pode ter um melee que não tem nada de chance de status, você pode ter um melee 100% focado em chance crítica, na verdade. Se você usar isso aqui, você vai procar o dano elétrico e vai poder usar o Melee Influence. Então isso aqui viabiliza o Melee Influence pra qualquer melee do que você imaginar. Porém, tem pequenas nuances que a gente tem que entender mais ou menos quando for utilizar ele, porque, por exemplo, tem coisas que podem ser muito boas, muito benéficas, na verdade, e tem coisas que podem te atrapalhar, inclusive vão. Por exemplo, olhem só, eu vou atirar nos inimigos aqui, vocês vão ver. Eu não tenho proc elétrico, eu tô sem mod nenhum na arma. Quando eu jogo essa bolinha no meu pé, eu vou jogar no meu pé, não vou jogar neles, tá? Meu projétil tem que passar, eu poderia jogar neles, mas é só pra vocês verem que a habilidade não vai procar nada. Agora eu proco elétrico. Um elétrico por disparo, tá? E o que você pode fazer, por exemplo, é jogar 3 bolinhas dessas, que é o limite, e aí você proca 3 elétricos por disparo. Ou seja, isso aqui ele proca separadamente. Olha a quantidade de elétrico que eu proquei aqui, ó. Quase 200, por exemplo, e eu nem fiz nada. Então, o que você vai fazer jogando com isso aqui é simplesmente manter essas 3 bolinhas aí onde você quiser, juntas, separadas, não interessa, você que decide, e você vai simplesmente descer o sarrafo em quem aparecer na sua frente. Elas vão se acumulando e, bom, o que torna isso aqui mais quebrado ainda, pra ser sincero. Porém, meus amigos, lembrem-se que eu falei que projéteis que passam por aqui recebem esse buff. Então sim, projéteis de inimigo também conta. Então se o inimigo for atirar em você e o projétil dele passar dentro dessa bolinha, você vai tomar esse dano elétrico. Inclusive, você vai tomar muito dano, o que atrapalha muito na hora de tancar com a Gaia. Pra gente se defender desse proc elétrico, a gente pode usar muita coisa, mas eu gosto de usar o Army, pelo simples fato de que, por exemplo, quando a gente abre a build aqui, a gente vai ver que, bom, Negate. O Negate é o mod de preceito dele que te previne tomar algum efeito de status. Isso a cada 5 segundos, mas a gente pode resetar isso usando o Manifold Bond. Em resumo, você vai estar sempre spamando um monte de efeito de status, então você vai estar sempre resetando ele, se protegendo não só do elétrico dessa habilidade, por exemplo, mas também de outras habilidades, inclusive de inimigos esmos. Junto disso, o que essa habilidade da Gaeri com esse mod pode fazer é facilitar o seu nuke. Você consegue nucar com muito mais facilidade porque você vai ter muito mais dano no seu companheiro e muito mais proc também, mas é claro, dessa vez, de elétrico. Então reparem que eu estou usando Assault Mode na primeira posição, Contagious Bond e Fired Up. Sim, a gente vai usar Fired Up aqui, porque quando a gente abre a build da Verglas, que é a arma do Nautilus, eu estou usando aqui a boa e velha build de Viral, porém sem o Igneo, tá? Porque o Igneo está justamente na build do companheiro. Então, por exemplo, eu vou só ativar os inimigos aqui e vou jogar a habilidade da Gaia. Olha só a quantidade de proc elétrico que a gente também tem, tá? E agora, você vai nocar eles com o Contagious Bond, com o Viral, com o Igneo e vai simplesmente ter isso aqui na sua mão. Sem fazer muita coisa, na verdade sem fazer nada. E é aí que a gente começa a ver o quão forte isso aqui pode ser, porque você vai ter nuke com Melee Influence, você vai ter nuke com o seu companheiro e você também vai ter o nuke da própria Gaia, porque as duas últimas habilidades dela, a terceira e a quarta, fazem, além delas terem basicamente um uso, entre aspas, infinito, conforme você for matando, você consegue ficar resetando o tempo ali, adicionando mais tempo, mais tempo, mais tempo. Essas habilidades, assim, de um jeito muito simples de explicar. Elas, por si só, elas já têm um Melee Influence inato. Ou seja, você causa dano no inimigo e já chove raio na cabeça dele por padrão. É claro que para isso a gente vai estar usando aqui também o Cathode Current, que faz com que a gente consiga ficar mantendo as duas habilidades. Então, por exemplo, eu vou ativar aqui a terceira e a quarta habilidade. Vou, obviamente, jogar as bolinhas da Gaia e vou matar os inimigos normalmente. Assim a gente vai matando, olhem as habilidades ali no canto inferior direito, o tempo delas, vocês viram que a gente agora tem nuke com o companheiro, com a nossa melee e com as habilidades, né, porque olha só. Se eu der um disparo aqui, tá vendo que chove raio na cabeça dos inimigos, ó? Então, o que você vai fazer é isso aqui, meu amigo. Você vai ficar spamando toda hora habilidade com isso aqui e você vai sair nucando tudo e todo sem a menor dificuldade.
E bom, bem provavelmente você já deve ter reparado, inclusive, eu não tô usando a segunda habilidade da Gaia. Bom, não tô mesmo porque, eu vou ser bem sincero, eu não gosto. E pra isso você tem 1 milhão de opções no Helminth. Você pode usar Shatas Whisper, que te dá outra instância de dano, o que eu não recomendaria, mas você pode usar. Você pode usar a habilidade da Mirage, a Eclipse, pra te dar redução de dano e aumento de dano se você quiser. Ela faz as duas coisas, você só pode escolher ali na hora da ativação, o que também é legal. Outra utilização muito interessante, Wrathful Advance, a habilidade do Kullervo, porque te garante crítico. Então você conseguiria, por exemplo, além de ter o dano elemental, ter o dano crítico, o que também, na verdade, pra ser bem sincero aqui, pra mim é a segunda melhor opção. Mas é a melhor opção de fato, não tem muito o que fazer. Roar é a habilidade do Rhino, porque o que essa habilidade faz é não só aumentar o dano que você causa com armas, mas essa habilidade de fato aumenta o dano das habilidades também. Então você conseguiria aumentar o dano que você causa com arma, com habilidade, e o melhor de tudo, como a Roar também influencia, também afeta aliados e companheiros, o seu companheiro também causa mais dano. Em resumo, ela é a melhor aqui indiscutivelmente. Pra buildar a Gaia, o que a gente vai priorizar aqui é sobrevivencialismo, porque o restante a gente tem dano com tudo de 1000 formas diferentes. Então o que vai sobrar pra gente é alcance e um pouco de resistência, porque a Gaia é bem frágilzinha, pelo simples fato de que você não tem redução de dano, você não tem regeneração de nada, então você vai ter que investir um pouquinho em resistência. Bom, enfim, como eu disse, os dois modos de ampliação aqui estão sendo usados, eu tô usando também o Adaptation, porque sim, a gente vai precisar dessa redução de dano, vai ser muito importante porque a gente não tem regeneração de nada, como eu comentei, então isso aqui já vai reduzir bastante o dano que a gente vai tomar. Junto disso, eu também gosto de usar um Rolling Guard, porque sim, mesmo com Adaptation, você ainda vai pegar um dano muito alto de uma vez só, e você não tem toda essa vida. Você pode usar um Rolling Guard, por exemplo, para simplesmente sair fora de alguma coisa, de alguma situação, e de um acólito, por exemplo, que tira suas habilidades e te inibe ali de matar ele de uma forma bem rápida. Por enquanto, tudo que a gente fez aqui nesse caso foi só reduzir o dano que a gente toma e ganhar um pouco de vulnerabilidade com o Rolling Guard. Mas eu vejo muita gente que, por exemplo, buildando a Gaia pra tancar com escudo, shield tanking, regeneração de escudo, usando o Rolling Guard também. E eu vou ser bem sincero aqui, na Gaia eu particularmente não achei muito legal. Primeiro porque, como eu comentei, ela é muito frágil, então a gente não tem nada que regenere escudos, não inato no personagem, a gente também não tem redução de dano, e a gente também não tem um personagem que tem aquela quantidade absurda de escudo. É claro que você consegue escalonar uma quantidade interessante, porque ela, por padrão, tem 650%. Mas ainda assim não é algo que eu acho tão interessante, visto que não adianta a gente ter tanto escudo e não ter nada que regenere. A gente pode contornar isso usando mods, como por exemplo, o Fast Deflection, usando o Arcano como o Edge de Arcana, mas sendo bem sincero, eu não gostei. É eficiente, eu não vou negar pra vocês, funciona muito bem. Só que pra você jogar desse jeito, você tem que estar sempre ligado, porque não é sempre que esse arcano vai estar funcionando, te dando essa regeneração forçada. Então, em resumo, eu particularmente não curto pelo simples fato de que, bom, eu quero jogar desligado, então, não, isso aqui não vai rolar. E como eu quero mais conforto justamente para poder jogar de um jeito onde eu posso simplesmente desligar a cabeça e não me preocupar com morrer, eu tô usando o Ceifador Arcano, porque o que esse Arcano aqui faz é te dar 24 de regeneração de vida por segundo e mais 660 de armadura quando você mata com melee, que é exatamente o que a gente vai fazer aqui. Junto disso, eu também tô usando o Bênção Arcana, porque ele vai dar pra gente mais vida. Vocês podem ver que cada orbe de vida que a gente pega, a gente ganha 24 de vida, e estaca até 50 vezes. Em resumo, você vai ter 1.200 de vida inato. O que particularmente é muito bom, visto que a Gaia, por padrão, tem 370, então se você colocar um mod aqui, você não vai conseguir tanta vida, você não vai chegar nem perto dos 1000, por exemplo, nem nos 900 você chega. Então eu gostei bastante, é claro que você não precisa usar. Por exemplo, se você não quer usar Rolling Guard, você pode tirar ele e usar o Vitality, sendo assim você teria inclusive mais um slot arcano para você usar com o que você quiser, inclusive para buffar o seu dano corpo a corpo. Porém, pra gente dar mais dano no corpo a corpo, eu tô usando aqui 2 fragmentos de dano crítico. A gente vai ganhar o dobro de dano crítico, por exemplo, quando a gente tiver mais de 500 de energia, que é o que a gente vai fazer, a gente vai usar um flow, então a gente vai conseguir aqui 100% de dano crítico, porque eu tô usando 2. Junto disso, eu tô usando também um fragmento de velocidade de conjuração, porque a gente vai ter que ficar sempre usando pelo menos a primeira habilidade, então eu achei um aqui interessante, mais do que isso eu não vejo necessidade alguma, tá? Inclusive só um aqui também já é completamente opcional, e eu também tô usando 2 fragmentos de regeneração de vida, o que é 100% opcional aqui, tá? 100% opcional mesmo, você não necessariamente vai ser dependente desses dois aqui. O que eu faço é usar esses dois pelo simples fato de que eu realmente não vejo muito o que eu tô fazendo, eu simplesmente saio pelo mapa e fico no meio dos inimigos matando todo mundo ali. Jogar com armas como Gunblades é um pouco perigoso se você for ficar no meio do mapa atirando em todo mundo, porque vira e mexe pode aparecer um Esmus nas suas costas e te dar muito dano. Então é por isso que eu tô usando isso daqui. Mas você não precisa dele principalmente pelo fato de que se você for ficar se movimentando da forma correta ou ficar numa casinha matando inimigo de dentro da casinha, isso aqui é completamente irrelevante, tá? Você não vai precisar.
Enfim, eu tô usando o Primate Flow porque, como eu disse, a gente precisa dessa energia para também não só ter energia, mas procar o fragmento roxo e equilíbrio para nunca faltar. Você sempre vai estar com a vida, com a energia, na verdade, carregada, porque a sua terceira habilidade também te carrega energia, tá? Mas não necessariamente é aquela quantidade absurda. Na verdade, nesse caso, não vai ser. Vai ser legal, mas não vai ser aquela coisa que vai mudar o seu jogo. De mod de força, só o Blind Rage, que ele já vai te dando uma lapada só 99%, e essa eficiência que ele remove, sinceramente, tanto faz. A gente vai ter bastante energia, a gente vai ter um pouquinho de regeneração, e, bom, a gente tem basicamente a habilidade, entre aspas, infinita. A terceira e a quarta você não reconjura, a habilidade Roar, que a gente vai infundir. Ela tem um tempo muito interessante, a gente vai ter 46 segundos dela, então não é algo muito interessante, muito preocupante, na verdade, eficiência. A única habilidade que a gente vai ativar o tempo todo é a Arc Sphere, justamente para ter aquelas 3 o tempo todo, e a gente vai estar usando o Primate Continuity justamente para facilitar o uso tanto da Roar, que vai fazer com que ela dure mais tempo, e da Arc Sphere, que vai fazer com que ela dure 15 segundos, o que sinceramente é bastante tempo aqui. Outro mod de duração que você pode usar é o Narrow Minded, mas por que eu não uso ele? Pelo simples fato de que ele tira seu alcance. Por mais que ele dê muita duração, o que é muito bacana aqui, esse alcance pode ser um pouco ruim. Se você quiser causar dano, por exemplo, é claro, com a quarta habilidade. A Hotter's Well, ela tem esse raio, você vê ali, Range e Discharge Range. Aquele raio que cai na cabeça dos inimigos que eu mostrei pra vocês, tem um raio, tá? Então, bom, eu não uso justamente por causa disso. Você pode usar, mas eu acho que seria um pouquinho complicado de você causar dano com a Hotter's Well, bonificar aliados com a Roar, e, bom, a sua Arc Sphere teria um tamanho ainda menor. Então, é algo que você pode usar, mas você tem que estar ciente desses contras. De mod Azelus aqui, você pode usar realmente o que você quiser, mas vamos supor que você queira usar um Primate True Footage. Nesse caso, não tem muito por que usar. Ele vai funcionar, mas vai funcionar só se o Negate tiver em cooldown, o que é um pouquinho complicado, porque você vai estar sempre resetando ele, então nem sempre é necessário. Enfim, então eu não vou usar o Primate True Footage por opção, mas você pode, tá? O que eu vou usar aqui é o Preparation, só pra ter a energia quando a gente spawna, porque sinceramente, é a única coisa que eu vi que tem um pouco de necessidade aqui. Você pode usar qualquer outra coisa aqui, você pode usar Power Drift para mais força, enfim, não vou entrar muito em mérito, você escolhe. Então, o que a gente tem é basicamente isso aqui. Simples. As armas que você pode usar aqui, bom, geralmente o que é usado é Gunblade, então é aquele melee que atira igual eu usei agora Vastilok, mas você pode usar, por exemplo, uma Redeemer, uma Stropha, até uma Sarpa se você preferir. Abrindo a build da Vastilok, reparem que é uma build completamente focada em dano crítico, eu tô usando Galvanized Steel, Blood Rush e Organ Shatter aqui, tá? Você vê que eu também tô usando Berserker, porque faz diferença, tô usando também Viral, não tô focando em chance de status, porque a gente já tem um melee Influence que vai espalhar esse status se a gente procar, e eu tenho um Galvanized Elementalist que vai fazer com que a gente proque mais efeitos de status também. Por mais que a gente não tenha tanta chance, a gente tem 10% por projétil, né, inato, a gente vai para 20 e pouquinhos. Por conta do Galvanized Elementalist, a gente não vai precisar de tanta chance assim, pelo simples fato de que, olhem só, multi-shot. Então, a gente tem tiro múltiplo nessas armas. Obviamente, é o tiro múltiplo que faz com que essa arma seja quebrada, porque você vai ter, por exemplo, vários procs elétricos num disparo só, porque você tem 9 disparos. Enfim, a gente tem aqui também mod de facção que, se você não quiser usar, a gente usa um Condition Overload aqui. Enfim, essa parte aqui é opcional, você escolhe o que vai fazer. Pra fazer o combo é um pouquinho chato de pegar, mas depois você pega. O que você vai fazer é o seguinte, você vai apertar o botão do melee e depois você vai apertar o botão andando pra frente e o botão do melee, desse jeito. Então você vai melee, pra frente, melee, pra frente, melee, tá vendo? É bem chatinho, eu vou ser bem sincero, eu acho um saco, mas depois que você pega um jeito, vai tranquilo. O mod Azelus que eu tô usando aqui é o Discipline's Merit, mas antes que você se pergunte, é obrigatório? Não. Mas por que ele é o melhor? Ele é o melhor porque a cada 4 acertos você ganha uma Tenokai, e como a Vastilok tem penetração, se eu pegar essa reta aqui e dar um disparo, Tenokai. Mais um disparo aqui agora, Tenokai de novo. E é simples assim, tá? Então o que você vai fazer, por exemplo, jogar aqui, um disparo, Tenokai, e você deu ataque pesado e deu muito mais dano em todo mundo. Essa prática aqui é mais útil para acólito, para inimigos normais você pode usar, mas não necessariamente vai ser preciso. Outra arma que a gente pode usar é a Cian, então ó, bato daqui, todo mundo pegou elétrico e com um botão você já faz aquele mesmo estrago, inclusive é muito mais fácil de jogar com a Cian do que com a Vastilok. Se você não tiver a Vastilok ou qualquer outra Gunblade, Cian também tá aí para usar. Enfim, a título de curiosidade, tá aqui a build da Cian pra quem quiser copiar, tá? Sem segredo também, build zona normal, só não tá com elétrico inato, porque a galera já vai te dar. Enfim, agora, a escola que você vai usar, tanto faz. Você pode usar o que você quiser, e eu não tô exagerando, tá? Você pode usar realmente o que você preferir. Vazarim pra mais resistência, Onairu pra não cair, Madurai pra mais força, Zenurik pra mais habilidade. Sério, se você não quiser usar nada também, você tá podendo.
Então é isso, rapaziada. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, tamo junto e é nóis.